Roberto, Eduardo e Fábio. 3 homens com profissões diferentes, idades diferentes, mas com um problema em comum: a hora de dormir. Acordava e com uma sensação muito ruim, uma sensação de pânico, uma sensação mesmo de falta de ar. Dormia a noite toda, né? E no outro dia eu estava sempre cansado, sempre dormindo, mal-humorado, irritado. Quando eu era vendedor, eu viajava o estado inteiro e tal, e tinha que dormir em hotéis e tal, e às vezes dividia quarto com o meu supervisor, né, ou outros supervisores, ou colegas e tal. E eu me conheciam por um Caterpillar, né, que era um motor de trator. Eles são vítimas de uma obstrução parcial das vias respiratórias superiores, problema que pode ocorrer por obesidade, desvio de septo nasal, rinites, adenoides, ou até por causa do relaxamento excessivo da musculatura. Durante o sono, os músculos relaxam demais. O ar não passa direito até o pulmão, provocando ronco. O risco maior é quando ele causa a apneia do sono. A pessoa deixa de respirar por alguns segundos. Acima do peso, Fábio, de 53 anos, tinha desvio de septo e as noites se transformaram num drama familiar. Eu roncava muito e era muito inquieto. Eu virava muito na cama, derrubava a coberta, meu lençol sumia. Era muito inquieto meu sono. Eduardo tinha 145 quilos e foi quando decidiu fazer uma cirurgia para redução do estômago que ele descobriu que tinha apneia do sono. Eu tinha 26 microdespertares por hora. Então, quer dizer, é um a cada 2 minutos. Né? Eu acordava a cada 2 minutos, sem perceber. Entende? Eu acordava de manhã cansado, com dores nas costas, que tu não faz ideia, sabe? Quer dizer, eu não dormia, eu dava uma cochilada, várias cochiladas durante a noite. Vivia dormindo pelos cantos, vivia irritado, né? E eu mudei. Tenho mais motivação de fazer as coisas, né? Pois muito bem, Dr. Geraldo Riso, seja bem-vindo, médico neurologista, neurofisiologista, especialista em medicina do sono. Dr. Geraldo tem um livro que é muito interessante, da editora Unicinos, Geraldo Nunes Vieira Riso. Vamos dormir? E é quantas pessoas, né, sonham em dormir. O doutor Geraldo Santana, 2 Geraldos, doutor Geraldo Santana, que é otorrinolaringologista da clínica Otorrinos, e o Sérgio Paulo Apel, que é bacharel em turismo e vem nos dar um depoimento interessante. Vimos o motor Caterpillar ali, eu achei muito engraçado, ele mesmo se deu esse apelido aos colegas. Então, existem alguns assuntos que devem ser tratados pelo neurologista, outros pelo otorrinolaringologista, é isso, doutor Geraldo? Na verdade, a medicina do sono, a qual nós participamos, é uma especialidade multidisciplinar. Sim. Na verdade, não tem... eu acho que nós nos separamos na hora do tratamento. Então, na hora do tratamento, quando o tratamento requer algum tipo de cirurgia, de face, vias aéreas, então nós temos o otorrino, temos o cirurgião bucofacial, temos o dentista, né, o odontólogo. Do contrário... Aí é feito um diagnóstico, então, exatamente. Esse paciente... Então, na hora do tratamento, mas do contrário, nós todos podemos agir na mesma linha, na mesma área. Sim. O interessante na matéria que nós vimos é que os 3 têm sintomas semelhantes. Né? A patologia, obviamente, é a mesma, mas... Um foi saber que tinha apneia quando foi fazer a cirurgia para o estômago. Mas uns se queixam mais de sintomas noturnos, outros se queixam mais de sintomas diurnos. E, na verdade, essa doença se caracteriza por ambos. Uma coisa noturna que, às vezes, é pouco percebida. O paciente com apneia do sono, em geral, se acha um bom de cama. Ele acha que dorme muito bem. Deita e dorme. Dorme em qualquer lugar, não tem dificuldade para dormir. Entretanto, no dia seguinte, ele está cansado, está sonolento, está mal-humorado, né? Como eles dizem, trabalha mal, sujeito a acidentes pela sonolência. Então, essa é a grande dificuldade, é a má qualidade de vida, a má qualidade do sono não percebida, sim, gerando má qualidade de vida. A obesidade é um dos fatores, motivos, um dos fatores, né? Desvio de septo, doutor Santana, foi outro fator. Enfim, dentro assim, basicamente, a gente poderia dividir os pacientes que têm apneia do sono em 2 grupos grandes.
Um grupo são aqueles que têm as alterações, como falou na reportagem, as alterações craniofaciais, as alterações de estrutura, que eu costumo dizer para os pacientes, que podem estar associadas. E outros, eles não têm nenhuma alteração. Se a gente olha a garganta, e é por isso que o otorrino está envolvido nisso, que mexe nas vias aéreas superiores, a gente olha a garganta, olha o nariz, e eles não são diferentes das pessoas que não roncam, que não fazem apneia do sono. Esses pacientes, eles apresentam uma flacidez generalizada desses tecidos, que mantém as nossas vias aéreas abertas para respirar. O céu da boca, a parede posterior da garganta, a base da língua, a hipofaringe, que a gente chama que é uma partezinha um pouquinho mais abaixo na garganta. A campainha, como é o nome dela? A úvula. A úvula. Então essas pessoas vão dormir à noite e esse tecido todo relaxa. Por que que isso acontece? Tem várias hipóteses, mas não existe uma comprovação certa o porquê que umas pessoas fazem isso e outras pessoas não fazem. E essas mesmas pessoas, durante o dia, respiram normalmente, adequadamente. Então esse é um problema que está associado somente ao sono. E ele, como falou o Geraldo, ele pode ser piorado por problemas como obesidade, pelo uso de bebidas alcoólicas. Todo mundo sabe que, às vezes, depois de beber, não precisa se beber tanto álcool, a pessoa ronca depois do almoço. Remédios para dormir tendem a piorar também o problema. Então, é uma série de considerações e um grupo pode estar misturado com outro. A pessoa pode ter uma alteração de nariz, de garganta, uma hipertrofia muito grande de amígdalas e, ao mesmo tempo, ter o relaxamento muscular. E o ronco depois cria um problema de laringe, faringe, de garganta, é isso? De uma forma geral, localmente, as pessoas não têm tantas alterações, eles não sentem que roncam. Às vezes a campainha pode inchar, de manhã acorda mais inchada pelo trauma, durante o dia melhora, mas as queixas maiores são essas relacionadas com a sonolência, o cansaço diurno. Eu costumo, como médico, dizer que quando eu faço plantão, e eu faço eventualmente ainda plantões noturnos, no dia seguinte eu estou destruído. Mas eu aguento porque sei que vou chegar em casa à noite, vou dormir e vou recuperar a noite anterior. Os pacientes que têm apneia do sono, eles estão permanentemente em plantão. Então, na noite seguinte, quando ele teria que descansar, o problema está de novo. E na noite seguinte, a mesma coisa. Na noite seguinte, a mesma coisa. Então, eles vão acumulando esse déficit de qualidade de sono, como falou, e é por isso, como o Geraldo disse, que eles têm sintomas diurnos muito importantes. Sérgio, tu eras um roncador? Sim. Daqueles caterpillar, como disse o entrevistado. Exatamente. Na matéria de Ivani. É mesmo? E quem te avisou? Alguém te avisou? Ou tu sentias? Porque às vezes o próprio o roncador se acorda com o ronco. Sim, se acorda. No início do sono, quando o sono está muito leve, a gente já, com o próprio ronco, a gente acorda, né? Mas o principal sintoma que eu sentia mesmo era o cansaço no dia seguinte, né? A gente acordava e parecia que não tinha um relaxamento, assim, total. Não tinha o sono reparador, né? Sim. E aí tu fosse procurar, fizeste uma cirurgia? O que tu eu fiz inicialmente uma cirurgia para recompor a úvula, né? Sim. Aquela parte ali que fazia a obstrução. A campainha que obstrui. Isso, E só que no meu caso, como o Dr. Geraldo Santana falou, eu tenho uma flacidez muito grande desse tecido, né? Então, essa cirurgia ela melhorou durante um mês, solucionando o ronco, né? Mas logo em seguida voltou como se não tivesse feito nada, né? Que soluções nós temos, que situações, não é? Em algumas que... Bom, então existe sim. Existe uma injeção, existe um medicamento, existem novas opções dentro da pesquisa, dentro da medicina e da ciência. Um breve intervalo, na volta nós vamos continuar nosso bate-papo. Se você quiser telefonar, 3218-5630. Tire as suas dúvidas. Já voltamos.